Sejam todos bem-vindos a essa pequena mini live surpresa sobre o aniversário de Allan Kardec. Hoje, 3 de outubro, a gente comemora, nesse ano de 2024, 220 anos do nascimento de Kardec. É uma data muito especial para nós espíritas. Esse conteúdo vai ficar gravado para que todos possam assistir depois. É muito importante, numa data como a de hoje, a gente falar sobre Kardec. Ainda mais na nossa página, no nosso projeto, aqueles que acompanham sabem a importância e o valor que a gente dá para Kardec. Então, essas datas, elas são simbólicas para isso, né? Para a gente explicar ainda mais o tamanho e a importância desse espírito que passou por aqui e que nasceu há exatos 220 anos. Eu gostaria de começar tratando, e eu quero tratar, a gente vai durar aí em torno de meia hora só, não da questão histórica em si, embora isso seja um ponto importante para a gente estudar e pesquisar. Existem hoje muitos autores melhores do que nós para tratar desse assunto, né? A verdade é que a gente teve, como eu costumo dizer, basicamente no século XX, e esse movimento já começou a acontecer um pouco já na época de Kardec, porque a vida, o cotidiano da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e do próprio movimento espírita já era difícil na época de Kardec. Ele vai relatar isso tanto nas suas obras fundamentais, quanto nas cartas íntimas que agora foram descobertas, né? Um cotidiano difícil, porque como a Terra é o mundo inferior, a gente sempre vai ter dificuldades em qualquer contexto. Não era diferente com ele. A diferença é que, como ele era um espírito superior, a gente já vai abordar um pouco sobre isso, como ele era um espírito altamente evoluído, ele sabia lidar com isso e sabia passar por cima disso, não deixar que isso afetasse ele e o trabalho. Então, mesmo com essas dificuldades dos antagonistas, dos espíritas que o traíam ou que tinham algo contra ele, mesmo assim, ele realizou o trabalho e cumpriu a sua missão, nos deixando o espiritismo. Mas já na sua época havia essas dificuldades e ele não se deixava abater, não prejudicou o trabalho apesar disso, né? Após a sua... Vejam que mesmo diante dos antagonismos e das divisões entre os espíritas na sua época, ele permaneceu sendo quem mais tinha sucesso, liderança, visibilidade. Ele era uma referência, né? Os inimigos e os antagonistas não conseguiam e não conseguiram nem sequer se igualar, competir com ele e atrapalhar como queriam, né? Devido ao tamanho que ele tinha, né? Ou seja, a resistência moral, ele não se desequilibrava emocionalmente, né? O que a gente que é da terceira ordem sabe o quanto isso é difícil. E também pela sua inteligência, ele tinha uma capacidade estratégica de divulgar e tratar do espiritismo e escrever suas obras. Ele tinha uma visão, inclusive, estratégica e empresarial, né? Que é fascinante. Então, ele conseguiu fazer o espiritismo atingir o mundo todo e as suas obras serem, então, as mais conhecidas e quem liderava todo o processo. Mas, claro que depois, com a morte dele, esses espíritos, que muitos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, se aproveitaram da ausência física dele, evidentemente, para colocar isso, os seus tentáculos, as suas garras, e, e prejudicando, né, o próprio movimento espírita. Então, a gente tem aí uma
uma queda do espiritismo no mundo, já por causa desses espíritas ou pseudo-espíritas, né? Muitos, inclusive, bem intencionados, isso é uma característica até do que vai acontecer depois. Não é que sejam pessoas que necessariamente são más e dizem vamos prejudicar o espiritismo, não. São pessoas que tinham boa intenção, queriam fazer o espiritismo crescer e ser divulgado, desenvolvido, mas elas não tinham a mesma capacidade que Kardec. O erro delas foi não imitar Kardec e aprender com Kardec. Elas quiseram fazer do seu jeito, julgando que era bom, e a coisa degringolou. Aí, no século XX, a gente vai ter o que eu costumo chamar o século perdido, né? De uma certa maneira, para o espiritismo. Porque aí a gente vê, por exemplo, no Brasil, Kardec foi ignorado, escondido, colocado de lado, e foi feita uma outra coisa que não o espiritismo de Kardec. Foi outros espíritos assumiram o movimento espírita, esses sim espíritos inimigos do espiritismo, se passando por espíritas, e o próprio movimento espírita em si começa de uma maneira terrível a fazer algo completamente diferente do que Kardec queria, do que as obras ensinavam, a ponto de a gente chegar aí no final do século XX e ter uma outra coisa que não mais o espiritismo de Kardec, e ter um movimento espírita que não lê Kardec, não conhece Kardec e não tem noção do tamanho de Kardec. Kardec foi transformado num simples codificador e alguém ultrapassado. E outras pessoas e outros espíritos passaram a ser os superiores, os caridosos, os representantes do Cristo, e não mais Kardec. Então a gente chega nesse final do século XX com Kardec escondido, desconfigurado, desvirtuado, e a gente quase chegou no ponto de as obras originais das edições de Kardec em vida serem perdidas, né? A gente sabe, vocês sabem que eu costumo dar nomes, né? A gente vai ver que as figuras que mais prejudicaram o espiritismo, a gente pode dizer que foi Bezerra, a FEB, ela tem outros interesses que não Kardec, né? Embora ela use Kardec naquilo que serve para atender os seus interesses até hoje. A gente teve a mediunidade do Chico, que foi fascinado e escravizado pelo Emmanuel, e junto aí com o André Luiz. E depois, mais adiante, a gente vai ter Divaldo e Joana de Ângeles, né? Aí tem Manuel Flamengo de Miranda, já como espírito. Esses nomes são basicamente os que fizeram um novo espiritismo e não seguiram Kardec, né? E acabaram acostumando as pessoas com algo que é contrário a Kardec, a ponto de as pessoas acharem que Kardec não é espiritismo. Mas o fascinante de tudo isso é que se a gente pegar a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, a introdução, lá no famoso item 2, quando Kardec vai tratar da autoridade da doutrina espírita, do controle universal dos espíritos, a gente vai ver os espíritos comentando uma coisa muito interessante. Tem um trecho que os espíritos dizem assim, que se as obras fossem queimadas, eles as ditariam de novo. Então, eles tratam ali da força do espiritismo, mostrando que o espiritismo ele não seria soterrado, não seria destruído, porque a fonte dele é divina e espiritual, né? A gente não tem como controlar os espíritos, e no caso, os espíritos superiores. E a gente vai ver que esta profecia, vamos chamar assim, ela se cumpriu, porque todo o ataque, toda a força que foi feito para as pessoas esquecerem Kardec, é impressionante que, passado todo esse século XX, do que foi feito contra Kardec, eis que Kardec continua vivo e forte junto com o verdadeiro espiritismo. Não é à toa que a partir dos anos 2000 para cá, principalmente com a questão da internet e das redes sociais, explodiu no Brasil e já está isso tendo influência no mundo, grupos e grupos e grupos de pessoas kardecianas retomando Kardec. Então a gente teve uma retomada